Olá, senhores. Então, bem-vindos à segunda parte da nossa aula de introdução à análise do fluxo. Agora a gente vai falar de um aspecto, um conceito muito importante que a gente entenda, porque isso realmente é a base, tá? A base da leitura, além de analisar as ferramentas, a movimentação dos preços é a base da nossa leitura de fluxo, ok? Mu- muitas pessoas hoje utilizam a leitura do fluxo, fazem o, utilizam tape reading, o seu operacional, porém não são tão efetivas porque não tem realmente o pilar da movimentação dos preços e por que eles se movimentam. Tá? Então esse conceito tem que estar bem enraizado, porque tudo vai se tornar mais simples quando a gente estiver olhando o mercado. Legal? Então vamos lá. Seria mais vendedores do que compradores ou vice-versa? Será que é isso? Não. Por quê? Porque cada compra é uma venda e cada venda é uma compra. O que eu quero falar com isso? É o seguinte, em termos de número de contratos ou número de ações, algo assim, se o agressor é comprador, ele toma 100 lotes, outro player vendeu 100 lotes. Então, em termos de número de contratos, a gente não pode falar que são mais vendedores do que compradores ou mais compradores do que vendedores. Tá? Porque cada compra é uma venda e cada venda é uma compra no mercado. Então isso não é uma verdade. Ok? Seria oferta e demanda. Vamos lá, vamos falar de oferta e demanda. Nas ações até faz algum sentido da gente falar em oferta e demanda porque existe um número limitado de ações. Porém, no mercado futuro, não existe limite de contratos. Né? O número é infinito. A cada dia são gerados contratos e são exterminados diversos contratos no mercado. Tá? Para mim, para eu criar um contrato, tá? Eu vou lá e criar não, mas eu colocar mais 5 contratos no mercado, eu vou lá e ponho minha oferta de 5 contratos, 10, 200, 1000, isso tanto faz. Mas existe um número infinito de contratos, eu gero quanto eu quiser de contratos. Né? Isso no mercado futuro. Porém, nas ações, tem um significado a gente falar em oferta e demanda. Por quê? Porque existe um número limitado de ações disponíveis. Tá? Não que realmente vá acontecer de ter muito mais demanda e não existir mais oferta para essa demanda. Ok? Mas em termos de significado, em termos de conceito, faz mais sentido a gente falar em oferta e demanda no mercado de ações do que realmente no mercado futuro. Tá? No mercado futuro não existe um limite de contratos. Então a gente não pode dizer realmente que existe uma maior oferta de contratos ou uma maior demanda por contratos. E isso que vai fazer o mercado realmente os preços se movimentarem. Ok? Seguindo. Seria compradores mais agressivos do que vendedores? Seria isso? A gente partiria desse princípio para explicar o porquê que realmente o mercado se desloca para cima ou para baixo. Tá? E a gente está chegando perto, a gente está chegando ao ponto. Tá? A gente pode dizer com maior urgência de vender ou comprar. Tá? O player está ali, os players institucionais, né? Eles necessitam operar, eles necessitam daqueles lotes. Okay? Então, o preço se movimenta, se desloca
pela necessidade que esses players têm de tomar ou bater, de comprar ou vender no mercado e consumir a liquidez do book de ofertas e fazer com que o preço se movimente. Tá? Então, nosso book, nosso DOM, ofertas de venda e ofertas de compra. Tá? Então tem 500 lotes, tem 100 aqui, tem 200. Vem um player e toma 500 lotes, toma 100. Ele tem necessidade, ele tem urgência de tomar esses lotes. Ele tem que comprar naquele dia 5.000 lotes, por exemplo. Okay? E o que ele vai fazer? Quando tiver liquidez para ele no book, ele vai tomar, ele vai consumir a liquidez desses níveis de preço e vai fazer com que o preço se desloque. Ok? Ele pode esperar. Daqui a pouco surge mais 100 lotes. Para ele é vantajoso tomar naquele nível de preço, ele não vai hesitar em tomar, ele vai tomar 100 lotes, ele necessita desse lote. Consequentemente, vai consumir a liquidez das ordens limitadas e o preço vai se deslocar. Tá? Então, o preço se desloca devido ao consumo de liquidez, devido ao consumo das ordens que estão posicionadas no book. Porém, devido a quê? Devido a realmente a necessidade, tá? desses players que estão interagindo com a gente no mercado, necessidade desses lotes. Ok? Então esse é o ponto que eu quero chegar. E o que a gente pode esperar então, né, da movimentação dos preços? Aqui está um volume at price. Tá? Geralmente, em níveis com uma amplitude da barra grande, tá? São níveis que houve. O que isso nos mostra? Nos mostra onde as pessoas estão localizadas, onde os players estão localizados, né? Onde houve realmente um interesse maior, onde houve realmente uma negociação de contratos muito maior do que outros níveis de preço. Geralmente são níveis de preço que a gente considera, por eventos que acontecem, considera suportes e resistências. Suporte, preço vem se deslocando aqui e tem um suporte, tá? Suporte ele não consegue ultrapassar esse nível de preço. Resistência, se ele viesse aqui de baixo e batesse aqui não conseguisse passar, né? Considera uma resistência, ok? Então suporte e resistência, tá? E o que a gente pode esperar então, né? Falando de movimentação dos preços, ok? Vamos considerar que o mercado vem caindo, tá? Isso aqui a gente considera então como a nossa resistência. O preço está batendo aqui e não está passando. Por algum motivo. Por quê? Porque compradores estão absorvendo as ordens de venda. Quando chega nesse 30, compradores agem de forma agressiva e tomam esses lotes, aproveitam que tem liquidez e tomam os lotes que eles precisam. Então pode acontecer diversos aspectos, diversos conceitos nesses níveis. E isso a gente vê na leitura do fluxo. Tá? E a gente considera o que? Isso aqui a gente considera como sendo, por exemplo, o nosso chão. Tá? Fazendo uma analogia. Okay? É o nosso chão aqui. Okay? O que precisaria realmente para o preço se deslocar abaixo do 30? Precisaria realmente um consumo da liquidez no 30, no 29, 29,5, 29. Necessidade desses players que estão vendendo. Okay? Quando não encontram mais a liquidez necessária para eles, eles continuam consumindo a liquidez dos níveis abaixo. Tá? Abrindo então esse nosso buraco aqui. Tá? Então o preço vem se deslocando
chega aqui no 30, vem alguém aqui, batem 200 lotes, vem um cara e toma 200 lotes. Um cara toma 300 lotes, o preço se desloca para cá, mas continua o fluxo vendedor, tá? Player continua vendendo no mercado, o preço se desloca novamente para cá, batem lote e o comprador aqui está posicionado agora no book comprando de forma passiva e o preço não consegue se deslocar para baixo do 30, tá? Chega um ponto, ok, que a necessidade, a urgência desses players aqui, eles têm realmente lotes, eles têm que vender esses lotes, tá? Chega no 30, não tem mais absorção, não aparece mais player comprando, ok? Eles vão ter que, para realmente vender os lotes que precisam, consumir a liquidez desses níveis de preço, abaixo do 30. Então abre o nosso buraco, o nosso preço se desloca, vai até um outro patamar na qual pode ocorrer novamente esses conceitos aqui. E o nosso chão, que antes era chão, ok, tende a virar o nosso teto. Tá? Por quê? A gente vai perceber, pô, o preço se deslocou agora até o 27, né? Fez o pullback, voltou lá para o 30, começou a aparecer novamente esses vendedores, de forma agressiva, de forma atípica. Fechou o nosso buraco que tinha aqui no nosso chão e realmente consolidou o nosso teto. Tá? Isso, um mercado mais em tendência, é o que a gente espera que aconteça. Que esses players apareçam em algum momento. Pode ser aqui ou pode ser até antes do 30. Tomam aqui, opa, apareceu o comprador no 27. Tomam esses lotes e aqui no meio, no 28,5, aparece um cara repicando o lote, adicionando o lote de 50 em 50 com lote escondido, absorvendo todas essas ordens de compra. Param de tomar no lote dele, ele bate os lotes para baixo. Ele tem necessidade, ele ainda quer vender. Ele vende. Vai até o 27. Não tem lote aqui. Ele espera. Aparece 100 lotes comprador aqui, ele bate 100 lotes. Ele precisa vender. Ele tem mais lote para vender. Ele ou outros players. Ok? O preço volta um pouquinho, né? Adicionam 200 lotes na compra aqui. Esse cara bate esses 200 lotes. Chega aqui, o comprador não absorve mais esses lotes dele, né? Ou tem 100 lotes aqui, esse cara bate os 100 lotes. Aí tem 50, 100, ele continua batendo esses lotes, ele precisa. O comprador já acabou o lote dele que ele tomou aqui, né? Esses caras que estavam tomando sumiram, né? Sumiram aqui. Pô, mas tem liquidez para o lote dele, ele vai continuar consumindo a liquidez dos níveis abaixo. Ele vai continuar batendo, ele vai continuar vendendo e consumindo a liquidez dos níveis abaixo. Tá? Então o que acontece? Ele tem necessidade, esse player tem urgência. Ele tem necessidade de entrar no mercado. Ok? E quando ele tiver liquidez e tiver num preço que ele acha, através do preço médio dele, do dia ou algo assim, que ele acha que realmente ele deve, né? Ele deve bater esses lotes, vender, ele vai fazer. Né? Então outro player que precisa vender também se deu conta que tem um cara vendendo de forma agressiva. Vem um cara, bateu 200 lotes. Tá? Esse outro cara que quer vender também, ele viu que tem mais 100 aqui, ele bateu na frente desse cara. Bateu também esses lotes aqui, esse outro cara viu, opa, tem um cara atravessando aqui na minha frente, tem um cara que quer vender também. Ele pegou e vendeu daí, vem vendendo, vem consumindo a liquidez. Tem necessidade, tem 1, 2, 3 players com necessidade de vender lote. Né?
tem a liquidez que eles precisam, eles vão vender, eles vão consumir a liquidez do book de ofertas e o preço vai se deslocar. Né? E o preço vai parar de se deslocar quando aparecer realmente algum player, por exemplo, no 23 aqui, e vir esses caras e baterem, por exemplo, 500 lotes, 200 lotes, e esse player que quer comprar realmente ter lote para comprar. Não, esse cara aqui ele precisa comprar. Ele está comprado aí em 5 mil lotes no dia, ele precisa comprar mais 5 mil. Ele está aproveitando esse fluxo e comprando de forma passiva posicionado no book, repicando o lote. Tá? O saldo, coluna de saldo virou menos 1000 aqui. Tá? Por quê? Tem player com necessidade de vender, mas apareceu um cara aqui querendo comprar bastante lote também. Tá? Continuaram batendo, o cara absorveu mais 500 para baixo, no outro nível de preço. Menos 500 de saldo. Então, opa, o mercado se deu conta. O mercado se deu conta que o quê? Apareceu o fluxo comprador aqui. Tem um cara que tem necessidade de tomar lote, não é pouco lote. Quando ele não tiver mais esse fluxo de venda, vendendo aqui, quando ele não tiver mais liquidez para o lote dele, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que agredir os vendedores. Ele vai ter que consumir as ordens imitadas. Ele vai ter que consumir para levar o lote que ele precisa. Tá? Ou ele vai ficar o quê? Vai ficar esperando. Né? Ficar esperando que apareça lote aqui para ele tomar. Ou ele vai ficar esperando que venha um cara e continue agredindo ele. Mas o que ele tem? Ele tem necessidade de tomar lote. Ele tem uma motivação pelo qual ele está operando. Né? Ele precisa operar. Ok? Mas é isso que a gente espera da movimentação dos preços. Essa interação. Né? Ok? Seguindo. Então, fala muito de reversão e pullback. Né? A gente está falando de movimentação dos preços. Reversões. O que caracteriza uma reversão? Um volume grande. E o que caracteriza um pullback? Um volume menor. O que eu falo de pullback e reversão? Vamos voltar para o nosso... O preço veio caindo, chegou aqui, no 20. Tá? Preço se movimentar até o 22 ou se movimentar até o 23 com pouco volume, tá? Ordens não tão grandes e a partir de certo momento aparecer de novo esses vendedores de forma agressiva com bastante lote, isso caracteriza um pullback. Isso é um pullback. Uma reversão não. Foi até o 16, por exemplo, e apareceu o cara tomando aqui 500 lotes, 1000 lotes, absorveu em vários níveis de preço, saldo negativo, tá? Menos 500, menos 400, menos 1000. Opa, tem cara aqui, tem comprador posicionado, por exemplo, no book, comprando de forma passiva, mas o que? Um volume grande. Tá? Um volume grande. Tomaram aqui de forma agressiva, com volume alto, quando chegou no 15. Tomaram rápido, veio aqui, bateu no 15 e voltou rápido para o 20 com agressão muito forte. Tá? O mercado fica trabalhando aqui, trabalhando e rompe o 20 e volta. Isso é uma reversão. Isso não é um pullback. Pullback é caracterizado por pouco volume. A reversão é caracterizada por bastante volume. Uma agressividade realmente muito mais forte e intensa do que acontece num pullback. Ok? E como que ocorre isso? Então a gente falando ali da movimentação dos preços, o que a gente pode esperar naqueles níveis de preço.
ocorre através daqueles conceitos que a gente viu na outra aula. De absorção grande de lotes, compradores ou vendedores simplesmente param de tomar ou bater, param. Tá? O mercado vai subindo, 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 e o mercado exagerou, foi muito. Cada vez menos intensa a compra ou venda, cada vez menos intensa, menos intensa, menos intensa, já rompe a máxima e já não vai, pouco volume, o mercado está entrando num estado de exaustão lá, perto do topo, ok? Compradores estão param de tomar, né? Ou compradores aparecem também de forma agressiva em algum ponto. O mercado está indo, 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 fez um pullback, pouco volume, continuam tomando, o mercado é tomador, pullback, continua, rompe, tá? E aqui entra realmente uma venda muito forte. Quando rompe a máxima, o mercado já volta rapidamente com agressão muito grande. Tá? Agressão de tipo no dólar, gridem 500 lotes de uma vez. Agridem mais 500. Opa! Tá? Então, compradores aparecem de forma agressiva em algum ponto. Compradores ou vendedores, tá? Dando um exemplo aqui de, de venda, né? Tá? Isso caracteriza realmente uma reversão, ok? Análise técnica e fluxo de ordens. O gráfico, então, ele representa de forma visual o que passou. Tudo que a gente viu, toda aquela interação de intenção e o presente, toda aquela interação entre as ferramentas, isso é o que o gráfico vai nos mostrar. Porém, olhar através dos candles é a forma na qual o trader pode realmente identificar o que está acontecendo naquele momento. Olharmos o presente, o que? Fazer análise do contexto, agressividade, o volume, pontos, absorção, e etc. É que realmente nos tornará traders mais discricionários, e não puramente mecânicos. Okay? É mais difícil, esse nível é mais difícil de ser atingido, porém é o que nos fornecerá no futuro ganhos consistentes. É o que realmente, aliado a um mindset adequado, vai nos tornar traders realmente muito mais abertos a todas as oportunidades que o mercado vai nos mostrar, do que se a gente realmente tivesse um setup e uma estratégia já pré-definida. Tá? Eu quero mostrar isso aqui. Tem o volume at price, nosso volume na horizontal, nosso candle. Opa, deu um candle de reversão aqui. A gente entrou, ok, o mercado se deslocou e foi até esse ponto. O que eu quero mostrar é que analisem esse candle aqui e analisem esse candle aqui. Tá? O candle é a mesma coisa. O candle é o mesmo. Ok? Depende do tempo que a gente selecionou o nosso gráfico. Porém, a história em relação a volume, agressividade e o que aconteceu aqui nesse candle é totalmente diferente do que aconteceu aqui neste candle aqui. Tá? Isso que eu quero salientar. Então, pode usar o gráfico para operar? Claro que pode, mas não definir puramente uma entrada olhando uma representação gráfica do mercado. Muito mais interessante é realmente olhar o que está acontecendo e, eu gosto do gráfico, gosto de ter o gráfico ao lado, tudo bem. Sem problemas, utilize o gráfico, mas utilize também, faça a leitura a respeito de volume, agressividade, como estão se posicionando naqueles níveis de preço.
Legal. Lá. Então, Mindset Tips é eu criei isso aqui, como eu já falei para vocês, eu nunca, desde o início até o final do treinamento, eu não vou deixar de falar de Mindset. Sei que muitas pessoas não dão muito valor a isso, se dedicam exclusivamente no operacional, em achar talvez uma estratégia, um setup que esteja funcionando e aplicar ele no mercado e replicar ele de forma constante. E espero que isso vai gerar resultado. E não é assim, ok? Então sempre tento realmente adicionar alguns conceitos relativos ao mindset para pensarem de uma forma diferente, tá? Abrirem um pouco a cabeça e pensar, realmente enxergar o mercado de forma diferente, ok? Então, questão psicológica, a questão do mindset é o que realmente vai fazer, vai nos transformar em traders consistentes ou traders que não são consistentes, ok? Então, seguindo, lembrem-se que trading não é uma ciência exata. A gente já falou até na aula ao vivo. Tá? Não tem 1 mais 1 é 2. Isso não existe. Okay? O mercado ele faz o que quiser. Ele vai para o lado que ele quiser. O mercado é imprevisível. Okay? E a culpa pelos resultados não é do mercado. O mercado, não culpem o mercado de forma a falar assim: ah, mas esse dia estava muito volátil, por isso que eu não estopei. Esse dia estava complicado e por isso que eu perdi. Mas analisem, assumam toda a responsabilidade sobre os ganhos e perdas, ok? A decisão de clicar nesse dia foi somente nossa, sua, não foi culpa do mercado. O mercado está ali, ele muda dia após dia, cada dia ele é de um jeito. Um dia funciona uma coisa, outro dia não funciona mais. Ah, então a gente tem que ir se adaptando. A gente não se adaptou, dá um tempo, dá um intervalo, pô, dá uma folga de 3 dias, depois voltar, operar outro ativo. Isso parte da gente, isso é nossa decisão. Então o mercado não está nos tirando dinheiro. Nós mesmos estamos nos tirando dinheiro, nos dando dinheiro quando a gente toma certas decisões, tá? E a gente não entende esse grau de imprevisibilidade que o mercado tem. A gente pode estar operando sem uma notícia e o mercado ir 10 pontos contra. E aí, pô, não coloquei stop, qual é a culpa? A culpa é que o mercado saiu uma notícia e deu 10 pontos contra e a gente ficou menos 5 mil no dia. Essa é a culpa? Não. A culpa foi que a gente está ali operando e a gente não colocou stop. A gente não entendeu qual a natureza dele. A gente não entendeu a fundo que o mercado vai para qualquer lado. E se a gente não põe um stop de proteção, se a gente não respeita ele, ele vai nos mostrar outra face, né? Da pior forma possível. Então respeitem o mercado. Respeitem como ele é. A natureza dele é essa. Tá? É uma interação muito grande de diversos players e tudo mais. E a imprevisibilidade dele a gente, claro que através da leitura do fluxo, a gente tenta transformar o que a gente lê, o que a gente analisa, numa probabilidade maior de que algo vai acontecer. Okay? Existe uma distribuição randômica entre ganhos e perdas. Tá? Uma oportunidade nada mais é que uma chance maior que alguma coisa irá acontecer no lugar de outra. Okay? Isso é uma oportunidade. Então, uma oportunidade não é eu estar prevendo que vai acontecer alguma coisa. Não. Uma oportunidade foi uma porta, uma janela que se abriu, tá? Que tem uma chance maior que alguma coisa irá acontecer no lugar de outra coisa. E aí a gente clica. O mercado não foi a nosso favor, a gente sai. Esse é o foco. É por isso que eu falei de não focarem no dinheiro e focarem em operar, porque
entendam essa natureza, entendam isso, que se torna mais simples, se torna muito menos doloroso. O stop é parte da estratégia. Incorporem a perda como algo natural. Façam o stop fazer parte do operacional. Então, clicar para entrar e clicar para sair, esse é o nosso trabalho efetivamente. Se a gente fizer isso com uma excelência, o dinheiro vai ser a consequência disso. Se a gente focar no dinheiro, não admitindo a perda, não entendendo a randomicidade do mercado, não entendendo exatamente a natureza dele e tudo mais, vai se tornar muito mais difícil a gente ter uma consistência e extrair resultado, extrair realmente dinheiro dele. O dinheiro vai vir se a gente focar no operacional, se a gente incorporar isso como parte do operacional. Foquem em entrar no trade, sair do trade da forma correta, tudo mais, entra, sai, não deu, sai, entra de novo, viu a oportunidade, entra. E é assim, ok? É isso. E fazendo isso, a gente, por que eu falo de ser discricionário, não abrir a nossa mente? Porque quando a gente enxerga o mercado de outra forma, a gente vê que o mercado nos dá diversas oportunidades. Então não existe um setup certo, não existe algo já escrito. Setups de scalping, estratégias de scalping. Só ganhar dinheiro no mercado não é atrelado a isso. É atrelado a enxergar o mercado de uma forma correta e quando identificar uma probabilidade maior que algo vai acontecer, identificar uma oportunidade, mesmo você não sabendo nem explicar o que é essa oportunidade, existe trading mecânico, existe o discricionário, existe também o trade intuitivo, tá? Existem pessoas que maximizaram essas habilidades, né? E fazem com que até por intuição identifiquem oportunidades e ganhem dinheiro. Então o mercado não é essa ciência exata. Não é o que a gente está acostumado na nossa vida inteira. E é por isso que é difícil. É por isso que é complexo. Okay? Estou tentando realmente mostrar esse outro lado. Tá? Então, coloquei uma frasezinha aí, né? Logic takes you from A to B, imagination takes you anywhere you want. A lógica, né, te leva de um ponto até outro, tá? Quando a gente olha o mercado com a imaginação, quando a nossa cabeça flui com ele e a gente entende exatamente que ali tudo é possível, a gente vai para qualquer lugar que a gente quiser. Frase interessante do Albert Einstein. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Parabéns a todos que estão assistindo essa aula. E até a próxima. Um abraço.